tudo! O livro francês. Introdução. Era o último dia de 1999. Era a primeira vez que não iria passar o Réveillon, o único feriado brasileiro com nome francês, na praia. Então fui para o teatro, que sempre foi onde me sentia em casa. O Teatro Oficina, em São Paulo, ia festejar a passagem de ano com uma apresentação única de As Bacantes, e eu não iria perder. O prédio desse teatro é único no mundo. Foi projetado pela premiadíssima arquiteta Lina Bobardi, uma desconhecida dos atuais comandantes das culturas do país. E a sua estrutura é uma proposta meio sanduíche, onde há arquibancadas laterais, uma de frente para outra, e um palco que é praticamente uma rua no centro. Ele é lindo e difícil de explicar, igual a uma garota que vi lá naquele dia na fila, mas sobre isso eu falo depois. Muita gente ainda acreditava que naquela era a última noite do milênio. Esperávamos todo pelo seu book, uma falha no código de leitura dos computadores que poderia provocar um desastre econômico e o fim do mundo civilizado, segundo os mais otimistas. E eu e muitos decidimos receber o novo século em pleno rito sagrado da encenação. E eu estava de vermelho e branco como um personagem de Caio F., esperando qualquer coisa que pudesse vir de bom, de qualquer lugar, de qualquer divindade, de qualquer um. E quando as portas se abriram, me senti bem próximo do espaço cênico, mas bem próximo mesmo. Os meus pés tocavam o palco. E eu percebi que atrás de mim havia sentado aquela garota de sorriso puro e olhos grandes e redondos. Eu me senti feliz por ela estar ali. Não sei explicar. Eu não sei explicar muita coisa. Inclusive aquele espetáculo que começou e tomou a plateia inteira de assalto. Num dado momento elas apareciam. Elas, as bacantes do título, e pegavam pessoas do título e as obrigavam a tomar leite. Elas o derramavam pelo colo e era preciso bebê-lo aos seus seios. Eu fui um dos felizardos, e quando voltei para o meu lugar, procurei por ela e vi nos seus olhos um sentimento ambíguo de inveja e desprezo. Mas claro que podia ser só impressão. No meio do espetáculo há uma grande festa, e esta aconteceu exatamente à meia-noite. No momento exato da chegada do novo ano, o teto do teatro se abriu. Eu te falei que é um lugar especial. E a plateia toda dançou e festejou por ainda estarmos vivos. Houve pisa de uvas para fazer vinho e uma chuva graciosa recebeu todos nós e nossas preces. No devido tempo, o teto fechou e o espetáculo continuou. Quando o espetáculo terminou, ainda houve uma festa. E eu nunca fui muito bom em festas. Adoro festas, mas eu não sei como agir e nem como me comportar. Então, eu fico olhando as pessoas com aquele sentimento ambíguo, mas feliz, uma espécie de inveja gostosa. Fiquei andando pelas arquibancadas, admirando um pouco mais aquela estrutura. E, de repente, não mais do que um verso de Vinícius. Eu a vi deitada, me aproximei e me enchi com toda a esperança que vinha carregando desde que o terceiro sinal avisou que iria começar o espetáculo.
obstáculo e disse: "Oi!" Ela respondeu e conversamos. Conversamos por horas, ou meses, ou... Eu perdi completamente a noção de tempo, lugar, quem, como. E eu não sei te falar como, mas nos beijamos. E apesar de eu ser assumidamente brega, ainda não consigo achar uma palavra boa o suficiente para descrever aquilo, aquele momento ali com ela. E então alguém a chamou e ela precisava ir embora. Eu ainda ficaria lá por mais algumas horas. Ainda não havia condução para minha casa e era mais seguro esperar o sol nascer para andar de madrugada até onde passava o meu ônibus. Mas qual o seu nome? Lírio. E foi nesse momento que nasceu Udo, esse livro que você tem em suas mãos. E foi para ela que eu escrevi tudo isso, para aquela menina com o nome de Flor. O que é necessário para saber entender Udo? Tudo começou quando? Não, tudo é muita coisa. Então vamos chamar de Udo. Udo é uma pessoa que se sente incapaz de compreender completamente o mundo e as pessoas que existem fora de sua percepção. E por isso cria mundos e pessoas dentro de si, onde reflete e aprende como sobreviver nessa insanidade geral e cotidiana que é o mundo real. É tão complicado para Udo ser Udo que até mesmo os seus dias são apresentados de forma invertida. A história a seguir acontece num fim de semana típico de sua idade. Daqueles que começam numa sexta-feira, ultrapassam o sábado, sobrevivem ao domingo e terminam em alguma segunda-feira, que fatidicamente um dia vem para todos. Mas, apesar de fazerem sentido, esses dias nos são apresentados fora de ordem. Você irá perceber que todas as palavras ditas fora do mundo interno de Udo estão em caps lock, caixa alta ou maiúsculas, ou seja, lá o termo que você preferir, porque para Udo, tudo que é de fora é excessivamente barulhento. Espero que você entenda e perdoe esse pobre ser. Ao viver e nomear os seus dias com expressões tipicamente francesas, que são muito difíceis de explicar ou de fazer sentido na sua língua mãe, Udo vai se revelando uma pessoa que nasceu para ser amada e não entendida. Espero que você se divirta e ame, assim como eu me diverti e amei. Ronaldo Ventura. Ilix. Necessidade de destruir algo ou a excitação que sentimos a ver alguma coisa ser destruída. Era como um mal-me-quer destrambelhado. Não, destrambelhado não significa tudo o que eu quero explicar. Era mais para um mal-me-quer maldito. Não, maldito é uma palavra muito forte e muito brega também, não serve. Mas, por enquanto, vai essa mesma. Mal-me-quer. Você sabe o que é, né? Quando você pega um ser vivo e inocente, puro e belo, como uma flor, e vai tirando parte por parte para participar de uma loteria imaginária,
onde o prêmio é ser querido. Se o número de pétalas for o ideal, a pessoa que você escolheu vai te bem querer. Apesar de você não fazer nada por isso, não merecer ou ser digno, a sorte sua e o azar da outra pessoa é que uma flor aleatória tinha um número aleatório de pétalas. 2 seres vivos, cujo destino depende literalmente das suas mãos. Ego demais para o meu gosto. Então, tudo começou. Não, tudo também é muita coisa. Foi o que eu tinha aprendido quando criança e perguntou se não podia gostar de tudo. Palavras adultas de sabedorias antigas, velhas, que disseram: não, não se pode gostar de tudo, nem ser de tudo. Então, vou chamar de Udo. É mais fácil, mais seguro e menos megalomaníaco. Udo acordou. E quando Udo acordou, decidiu ou percebeu, de acordo ao seu próprio senso de si, que, se tivesse sorte, até a noite, seria uma pessoa amada. E não faria nada por isso. Não nesse sentido. Não se faria notar. Não mandaria uma mensagem, nem um bom dia. Não pintaria muros, placas ou frases. Não comporia, tocaria ou cantaria. Ao vivo, online ou uma gravação analógica qualquer que pudesse parecer cool. Udo nem tentaria ser cool. Seria Udo, simplesmente. E o mundo lhe entregasse o que lhe era de direito ou gosto, que, enfim, satisfazesse a sua demanda. Um amor. Udo tinha o costume, podemos chamar de costume. O que fazemos por necessidade de sobrevivência? Udo tinha a mania de... Udo se acostumou a se sentir assim que acordava, se perceber e se entender e assimilar para qual lado sua bússola interna apontava, para qual cor e tonalidade sua alma, seu senso estético de si e do mundo estava direcionada. Uma vez perguntaram se Udo era Pan. Respondeu que sim, Pantagruel. Ninguém entendeu. Ninguém entendia Udo. Tentou novamente. Pan-americanamente falando, eu sou mais uma situação nórdica do que... Você está falando de vikings? Não, estou tentando apresentar um lado mais boreal da situação. Desistiram de Udo. Mas hoje Udo não desistiria, só voltaria para essa cama com o amor nas mãos, ou na pele, ou em qualquer outra parte que pudesse sentir isso aí que falaram nos filmes. Udo pensou, sentiu, sorriu e decidiu pelo pé esquerdo. E foi com ele que saiu da cama e começou o seu dia. Não havia nenhuma superstição nisso. Udo não estava chamando o azar ou algo parecido. Udo apenas precisava se levantar. Udo apenas se levantou. Simples assim. Mas assim que pisou no chão e apoiou o seu peso, sentiu uma dor, quase uma torção que lhe fez tentar trocar o pé de apoio. Mas não havia tempo, nem agilidade, nem apoio e nem pé para isso naquele momento.
Udo perdeu as forças, o equilíbrio e a chance de ficar na cama por mais tempo, sem se odiar mais. Bateu nas coisas, quase se machucou, mas, por sorte, não quebrou nada. Nem a harmonia familiar, pelo que conseguiu perceber do comercial de margarina da vida real que estava passando ali mesmo na sua cozinha. Cozinha dos seus pais, na verdade. Mas isso não importava. Nem todos os fatos são importantes para Udo. Mancando de leve, mas para se poupar do que necessidade mesmo, se aproximou e esperou pela piadinha. Seu pai sempre tinha piadinhas, sempre, e nunca era engraçado, nunca. Que mancada, hein? Era essa que Udo esperava. Em vão. Silêncio total. Udo sentiu uma pequena vontade de bater de leve em um pires apenas para ele despencar da mesa, quebrar e provocar alguma reação nos seus pais, pois, enquanto sua mãe imitava aquelas senhoras de filme americanos do século passado, arrumando, pegando, limpando, preparando algo para o café da manhã, seu pai se distraía lendo, talvez um jornal no celular, se tivesse tempo para pensar nisso. Talvez Udo pensasse: que casal estranho! Estão em épocas diferentes, separados pela delicada linha do tempo. Ok, delicada linha do tempo. Fui eu que pensei. Udo pararia apenas em estranho mesmo, mas apenas se tivesse tempo para pensar, algo que não tinha, pois os fatos estavam se acumulando uns sobre os outros e tudo sobre as costas de Udo. Vamos relembrar. Primeiro, Udo decidiu que até o fim deste dia, ao se deitar na cama à noite, seria uma pessoa amada por alguém. Não sabemos quem e nem sabemos se Udo sabe. Segundo, Udo não sabe sair da cama com o pé esquerdo. Terceiro, às vezes sente dor. Quarto, sua família não está ligando muito para sua presença. Udo decidiu, ou não, pode ter sido um simples atalho. Ato falho. Fazer uma gracinha. Uma de quando era criança e que fazia seus pais rirem como bobos, Udo disse. Bom dia, família Umbiga! Imitando os gestos de uma criança, imitando um palhaço, ou melhor, imitando os gestos que ele fazia quando era criança, quando tentava imitar o palhaço que viram numa festa da qual ninguém se lembrava, tentando dizer bom dia, família unida, na época, quando Udo era criança e uma coisinha fofa era algo adorável. Bem, estamos falando de uma época que Udo se sentiu uma pessoa querida, uma época entre os inexistentes avental e vestido rodado de bolinhas de sua mãe, e a inteligência meio burra artificial sendo atualizada do seu pai. Resumindo, o que era para ser bonitinho pareceu ironia. Sua mãe largou qualquer coisa na pia e saiu da cozinha. Seu pai resmungou, mexendo numa tela de vidro. Podia ser um resmungo para qualquer um que estivesse ou não naquela cozinha. Podia ser um resmungo para o mundo.
Udo achou uma ótima palavra e ainda rimava com seu nome. Mas, por segurança e pela falta de piadas, achou prudente guardar para um momento melhor. Um momento melhor. Udo ainda vai se deitar um dia e, de repente, perceber que até aquele instante o tal do momento melhor ainda não apareceu. Mas calma, sem pressa, voltemos. Udo em pé, sem pé quase, seu pai sentado sem graça. Sua mãe, deixa para lá, a sua mãe. Quando for do interesse dela, ela volta. Udo se sentou e pegou uma torrada da mesa. Poderia pegar geleia, manteiga, margarina, cream cheese, Nutella, pasta de amendoim, óleo de motor. Poderia pegar qualquer coisa que estivesse no seu alcance, mas nada disso existia no momento. Havia apenas uma torrada, isso, só uma, não um pacote aberto, não uma fornada quentinha ou fria, sei lá, nada. Apenas uma torrada em cima da mesa, apenas uma. E a extensão do corpo de Udo, que ele costumava chamar de braço, que deitava em uma mão, que terminava em uma mão, que possuía apêndices articulados, os quais nomeava publicamente de dedos. Foi direcionada até essa única da espécie. A tocou com todas as extremidades, também conhecidas como ponta dos dedos. Ai, ai. Udo é de uma criatividade ímpar e ele assegurou, demonstrando domínio e maestria de movimentos ao recolhê-la do seu estado inercial. E aproximou do orifício facial chamado de boca, repleta de fragmentos ósseos chamados dentes, e mordeu. E então uma voz preencheu todo o espaço-tempo ali, naquele ambiente e ali, naquela hora. O que foi que você fez? Udo poderia ter descrito toda a movimentação complexa da mesma forma que eu fiz ali em cima. Seria divertido. Faça isso em casa, para você ver o quão desagradáveis serão as expressões faciais dos seus interlocutores. Mas Udo não pensou nisso. Sua inteligência ou ingenuidade mesmo conseguiu promover apenas a seguinte expressão: Que? Você comeu a minha torrada? Não sei. Eu só mordi uma torrada. Ainda não comi. E não sei se era a sua. Se você não sabe de quem é, por que pegou? Udo não sabia o que responder. Eu não sei o que responder. Típico. Nesse exato momento, podemos dividir Udo em dois universos, um interno e outro externo. Vamos falar do externo primeiro. Aquilo que foi visto, ouvido, sentido e tals. Udo viu torrada. Udo pegou torrada. Udo mordeu torrada. Udo falou qualquer coisa. Udo ouviu alguma coisa. Udo terminou esses poucos segundos apenas ouvindo os passos pesados de seu pai saindo da cozinha, deixando Udo em plena solidão. Agora no universo interno de Udo. Tá, que? Oi, que? Suspiro. Talvez eu devesse explicar melhor isso, mas não preciso. O importante é saber que Udo estava só.
novamente. E já era o segundo cômodo da casa em que isso acontecia hoje. E o dia ainda nem tinha começado direito. Claro, começou esquerdo. Tum, dum, tios. O importante é saber que Udo tinha um gosto amargo na boca, devido à mistura de saliva, trigo, transgênicos em geral e algo entre angústia e mágoa. E sem a menor vontade de comer o resto dos pedaços de torrada partida que estava em sua mão. Udo decidiu ir para a rua. Não comeu mais nada. Não trocou de roupa, nem escovou os dentes. Udo não queria estar em algum lugar que não houvesse ninguém. Ou pior, algum lugar que houvesse alguém. E essa pessoa saísse deliberadamente, só porque a presença de Udo era insuportável. Udo, com a mesma mão, abriu e fechou a porta de casa. A diferença entre um ato e outro é que no primeiro estava dentro de casa e no segundo não. Agora somos só eu e você, Sol. Só eu e você. Udo sentou e deixou o sol fazer o seu trabalho. Não sei o que as pessoas fazem quando passam o tempo. Se quebram palitos de sorvete, se cutucam formigas com os dedos, se seguram uma folha qualquer entre os dedos por motivo algum. Se Udo estivesse em pé, talvez chutasse qualquer latinha, garrafa PET, pedrinha que encontrasse pelo chão. Chutaria, talvez fosse atrás só para chutar de novo. E chutaria novamente, só pelo prazer de chutar cada vez mais longe. Mas unir prazer, saber o que fazer para passar o tempo. E Udo, numa mesma frase, nem em ficção barata, daquelas que não se vendem mais em bancas de jornais, que também não existem mais, pelo menos, não por ali, perto de Udo. As coisas insistiam em não existir perto de Udo. Udo sentou e deixou o sol fazer o seu trabalho. Udo fez o que fazia quando fazia nada, ou quando fazia qualquer coisa. Começou a inventar. Tudo brota, nada aparece do nada, as coisas já estão lá, todas as coisas. Estão quietas, condensadas, inertes, protegidas por uma casca, envoltas num ambiente aconchegante e propício, esperando, sem pressa, sem tumulto, aguardando o momento, quando são tocadas por algo líquido, algo que as alimente, que as desperte. Elas rompem a casca, se apropriam do ambiente à sua volta, se nutrem de tudo isso que já foi falado e passam a existir. Elas já existiam, mas não aconteciam, não eram notadas, não manchavam a paisagem, não riscavam o olhar, não doíam, até brotarem. As pessoas são assim, os sentimentos são assim, os fatos são assim. Tudo, enfim brota, basta adicionar água. Essa é a história de uma pessoa de sentimentos e fatos,
de cascas rompidas, ambientes destruídos e líquidos. Uma história que brotou no momento em que eu decidi não dizer nada.